Tá? Então, essa é a primeira coisa. São ditos. E por que esses ditos foram dados? Esses ditos foram dados, a gente sabe, né, que na cultura semita, tá, quando havia um contrato, esse contrato muitas vezes ele era feito em tábuas. Tá? Essas tábuas podiam ser tábuas de argila, podiam ser tábuas de alguma pedra mais porosa que permitisse ser talhada. E você tem uma série de registros, de contratos entre pessoas mesmo que eram feitos e que eram talhados em pedra. E normalmente, naquele tempo, não havia uma distinção entre o poder público e o poder religioso. Isso não havia em povo nenhum, não é que não havia em Israel, não havia em povo nenhum. E os contratos, eles eram regidos pelos deuses. Então, quando você fazia um contrato, se o Absalão quisesse fazer um contrato, por exemplo, com Cleison, eles iam lá, vamos supor que eles fossem politeístas e fossem adoradores de Baal, os seus livros nem guardem, mas é só um exemplo. Tá? Então, o que eles iam fazer? Eles iam fazer um contrato entre eles, né, e uma cópia desse contrato ficava entalhada em pedra aos pés do ídolo. Tá? Então, ficava lá nos templos. Os templos dos ídolos, eles tinham, vamos dizer, um local onde eles tinham registros, documentos, etc. E era muito comum que fosse feito em tábuas. Por quê? Porque as tábuas elas tinham uma vida útil maior. Quando era uma coisa mais definitiva, por exemplo, uma transferência de propriedade de uma família para outra, isso então ficava aos pés dos ídolos na forma de tábua, porque a tábua durava. Um papiro, uma coisa, né, de um pergaminho, eram coisas que eram muito voláteis, então podia apagar, podia se deteriorar. Então, em tábua era mais duradouro, quando você tinha um acordo dessa natureza. Tá? E essas tábuas, então, ficavam aos pés dos ídolos e tinham um resumo do que era feito. Isso era a cultura que eles tinham. Tá? Então, o povo de Israel conhecia essa cultura. Quando eles saíram do Egito, eles não conheciam outra, eles não conheciam a cultura japonesa, eles não conheciam a cultura eles não conheciam a cultura da Noruega, a cultura do século XXI. Eles conheciam aquela cultura. Tá? Então, quando o Eterno dá os 10 ditos para eles, na forma de tábua, e esses 10 ditos ficam dentro da Arca da Aliança, exatamente debaixo do quê? Da tampa da Arca da Aliança, onde era dito que aquilo ali era os cabelos dos pés do Eterno, justamente a ideia é que aquilo representava a aliança entre o povo de Israel e o Eterno. Não é que aquilo fosse a totalidade da aliança. Você tem coisas que se referem à aliança que estão fora dos 10 ditos. Mas aquilo ali era um resumo da aliança. Era uma síntese dos principais tópicos, chamemos assim, da aliança. Tá? Então,